Eu sou Dione Almeida, do Promove Mulheres Advogadas da OAB São Paulo e eu continuo com a professora pós-doutora Isabela Paranaguá falando um pouquinho sobre gestão do escritório. Nós falamos no bloco anterior sobre o atendimento online e eu acho que nós precisamos falar mais um pouquinho, Bela, para que as mulheres advogadas elas consigam compreender que mesmo não tendo um espaço físico, elas podem ter um escritório virtual boutique. Exatamente, Dione. Aqui a gente estava falando sobre esse ambiente virtual, tanto na maneira como você acolhe e atende o cliente do virtual, quanto o ambiente interno, aquele que você está sentado para atendê-lo. Então tem que ter uma preocupação realmente com o conforto que você está mostrando. Hoje, o aplicativo, ele te permite colocar uma imagem de fundo, mas se você acha que para a sua especialidade não é legal ter aquela imagem de fundo, você quer mostrar onde você está, precisa ter cuidado com o que está atrás de você. Eu estava falando para a Dione que uma vez eu fiz uma tentativa de acordo com um advogado e o fundo dele era o bar da casa dele, era uma prateleira com todas as bebidas. Na verdade, eu estava mais interessada em ler, porque fica ali uma confusão e tem que ter o bom senso, porque aquele é um momento profissional, não é um momento para você dividir um espaço com bebidas alcoólicas. Eu vou dar um palpite e talvez eu vá atrair para mim toda a ira do Brasil. Mas vamos lá. Algumas coisas você tem que escolher se você quer um fundo ou não. E é uma questão de bom senso. Para mim, aquele fundo que a sua cabeça fica flutuando, seu cabelo fica flutuando, Sim. não é uma escolha. Aquilo não pode ser uma escolha. Porque eu já fiz reunião com pessoas e tinham ali umas 20 pessoas no Zoom e a pessoa, o morador estava com aquele fundo, o cabelo dele ficava assim flutuando. Comigo nunca dá certo. Aquilo me chamava a atenção, eu não conseguia prestar atenção em absolutamente nada que ele falava, eu só via aquela cabeça flutuando. Então, para mim, eu não estou falando que o fundo da garrafa seja legal, não é isso. Mas eu acho que entre o fundo com bar, com garrafas e o fundo com a cabeça flutuando, tem mais 1 milhão de possibilidades, né? Até uma parede branca, por exemplo. E em mundo que a gente precisa explicar tudo 3 vezes, Dione, eu preciso explicar que eu não sou contra o advogado ter uma preferência por bebidas alcoólicas, mas é a conexão que você faz com aquele ambiente. Se você transformou aquele ambiente em online de trabalho, como é que você vai atender o teu cliente com esse fundo atrás? É claro que vai continuar atendendo, mas essa é a imagem que você quer passar? Essa é a pergunta. E talvez você não tenha tempo de se explicar, né? Isso. E às vezes você perdeu sim uma contratação por causa disso, por um detalhe. Então é importante entender todo esse ambiente, além do que é óbvio que você tem que ter competência profissional, técnica e prática naquilo que você faz. Você tem que mostrar que você entende a sua área, que você é bom naquilo que você faz, que você vai resolver o processo do cliente. Falando de advocacia com processo judicial. Tem que mostrar. Veio uma outra coisa, vamos lá. Veja, você tem a técnica, você fará uma entrevista online e você precisa fechar. A gente precisa falar que a gente precisa ganhar dinheiro. Ou porque nós precisamos pagar contas, ou porque nós gostamos. Ponto. Vale a pena dar uma olhadinha quem é essa cliente? Quem é esse cliente? Porque você fala que você contrata emoções, você contrata com emoção e você contrata pessoas. Vale a pena você fazer uma leitura de quem é esse cliente antes do atendimento? Eu vou falar pela minha experiência própria de um escritório que está há 14 anos advogando nessa área de família e sucessões. Eu não faço nenhum filtro com relação à clientela. Qualquer pessoa, se tiver vontade, pode fazer a primeira consulta comigo e eu vou fazer o atendimento melhor que eu puder dar, tanto para se for uma pessoa de uma classe mais baixa, quanto se for uma pessoa de classe mais alta. Você atende no escuro, por exemplo? Você atende no escuro, sabe quem é a cliente? Eu não estou falando da situação financeira, mas quem é aquela cliente? Porque, por exemplo, eu vejo que tem uma grande diferença, até de ânimo, se eu pego alguém que está mais por interior, alguém que está na capital, que está numa velocidade um pouco diferente.
de alguém que está na praia, por exemplo. Sim. E a conexão, né? Assim, eu entendo exatamente. É por isso que eu estou criando esse momento em que o cliente está chegando. Eu não faço filtro inicial. Quem quiser fazer uma consulta comigo, eu vou oportunizar dentro do valor de consulta que eu cobro, né? É aquele valor X, advogado cobre consulta. Isso é até uma campanha da OAB. Esse é o nosso ganha-pão, é a nossa hora intelectual. Então você deve cobrar sim, dentro do que você já conquistou, que você já chegou na advocacia. Cobre sua consulta. Mínimo que seja, mas cobre. E aí eu faço esse primeiro atendimento e dali em diante sim, Dione. Nós temos também liberdade profissional para filtrar e saber se aquele cliente combina com a cultura do escritório, com os valores do escritório, com a missão do escritório. Nós chegamos num momento e você pode ser jovem advogado e já criar essa cultura. Você pode nichar, inclusive, como a gente falou, de pessoas que só contratam mulheres. Então, obviamente, o filtro inicial dele vai excluir homens, já que você está colocando que só contrata mulheres. No meu caso, eu atendo todo mundo. Inclusive, eu tenho um aluno uma vez que disse: professora, você que defende a diversidade, eu gosto muito de direito de família, mas eu não atendo gay. Falou para mim na sala de aula. Aí, aquela hora da professora respirar, pensar até 10, né, antes de falar uma outra coisa. E aí eu disse: poxa, você está perdendo um grande nicho de mercado, que inclusive são os que melhor pagam, tá? Falando de capitalismo, e lamento, porque a Constituição, e aí você vai construindo ali na sala de aula um momento para falar de inclusão e diversidade e direitos humanos. Mas existem pessoas assim na sociedade. Tá, nós conectamos com pessoas e nós contratamos com emoção. Vale a pena você ficar ali 5, 10 minutinhos iniciais numa conversa aleatória, não necessariamente diretamente sobre o processo, sobre o problema, a dor da possível cliente, e estabelecer ali uma conexão, um bate-papo, até para que ela se conecte com você? Sim. Enquanto pessoa? Sim, certamente. Apesar de você ter que montar um padrão de atendimento, cada atendimento vai ser bastante personalizado em direito de família. Então, você que vai ter o sentimento de entender: eu preciso parar aqui e ajudá-la nesse aspecto que nem jurídico é. Você vai precisar, você vai ter que ter essa sensibilidade, sim. Tá. E a gente estava falando de contratação, você também pode demitir um cliente. E isso é algo bom para a saúde mental. Porque não vale a pena... Como é feito isso e quando é feito isso? Pois é, Dione, imagina aí um cliente que chega e é um contrato considerável, mas é um cliente que consegue desestruturar toda uma equipe. Tem. E aí você, com sua habilidade, você tenta equalizar, você até tira uma pessoa do ambiente de trabalho que não está conseguindo lidar com aquele cliente. Geralmente, em direito de família tem que saber lidar, mas olha, doutora, essa não está dando. E aí você tem que ter uma habilidade interna de gestão de equipe e você vai analisar se realmente aquele cliente está fazendo isso. E existem pessoas que elas conseguem atrapalhar todo um ambiente de trabalho. E é porque ela contrata o teu escritório, ela acredita no teu escritório, mas a forma dela agir não está contribuindo. E aí é um momento em que você vai respirar e pensar se vale a pena ter aquele cliente. E com toda a educação do mundo, você pode sim demitir um cliente. E como que você faz essa demissão? Ele já te pagou, ele já te deu uma parcela, já te... Sim, tudo ajustado dentro do contrato de honorários. Isso é algo que é raríssimo acontecer. Mas você tem uma cláusula no seu contrato que te permite. E o advogado, ele tem essa prerrogativa. A gente não é obrigado a continuar aquela prestação de serviço, assim como o cliente não é obrigado a ficar com você e pode fazer uma revogação do contrato. Então, é uma via de mão dupla. Isso aqui é uma profissão liberal e é uma relação de meio. Por exemplo, um cliente que está o tempo todo buscando a solução como se fosse o sucesso, e a gente insistindo, não é uma relação de
êxito, é uma relação de meio, é um contrato de meio. Você não me contratou para eu te dar ali todas as respostas. Por quê? Porque quem julga é o juiz. Eu vou recorrer, eu vou buscar as melhores ferramentas para proteger o teu direito. Mas existem clientes que insistem nessa questão do êxito e que podem, não estou nem falando tão disso, eu estou falando daquele cliente que desestrutura mesmo uma equipe, que é raro acontecer. Mas se acontecer e estiver atrapalhando o seu escritório, coloca na balança se está valendo a pena mesmo. E com toda a educação do mundo que eu falei, Johnny, a gente não vai utilizar a palavra demissão. A gente tem que tratar bem as pessoas, mas níveis e níveis e camadas de pessoas. Existem pessoas que desrespeitam a gente mesmo, nós sendo as contratadas. Então, a gente tem que ter esse respeito mútuo. É uma relação de confiança e respeito. Tu imagina um cliente que está o tempo todo te dizendo, mas fulano de tal isso. Mas eu almocei com fulano de tal, que é advogado há 1 ano e disse isso. E geralmente esse tipo de cliente, ele faz questão de te comparar com o homem. Um homem mais velho, porque o advogado fulano de tal. E se você não se cuidar, e se você não entender como que funciona esse tipo de discriminação, você se coloca de fato para disputar com essa pessoa que talvez ela nem exista. Esse advogado muitas vezes não existe. Esse advogado muitas vezes, se ele for honesto, foi ético, ele não falou absolutamente nada diferente do que você falou para o seu cliente. Isso. Mas se você não entender como tudo isso funciona, você entra numa disputa de eu preciso fazer mais, eu preciso superar, eu preciso isso. E é importante nós falarmos porque nós, enquanto mulheres advogadas, nós continuamos sendo mulheres com os mesmos desafios de qualquer outra mulher com outra profissão. E 70%, Bela, das pessoas que sofrem de burnout, ansiedade, depressão, são mulheres. Sim. Quando você fala, a gente precisa também se cuidar, eu não consigo atender bem uma cliente que sofreu discriminação, que foi assediada, se eu também estou sendo todos os dias por um cliente ou pelo meu chefe. Eu não consigo tratar bem e atender bem, cuidar de uma reclamante que teve burnout durante o contrato de trabalho, se eu também estou nessa situação de burnout. Então, compreender e nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade é de extrema importância. De extrema importância, compreender e se colocar no lugar do outro. E aqui a gente está falando de clientela, né, Dione? Entender a dor do outro, o momento no qual o outro está passando. E você falando, eu fiquei lembrando aqui de diversos momentos em que a advocacia se torna mais difícil ainda pela dificuldade do judiciário. Quando eu penso que é criada uma secretaria unificada de vara de família para que gere melhores resultados para o cliente e ainda assim com a secretaria unificada, um mandato que é precatório de uma cidade que é do lado daquela cidade do cliente e demorar 6 meses para sair uma carta dessa, poxa, o cliente te contrata, ele investe no teu escritório, ele paga a custa judicial e ele vai e te pergunta por que o caso tal saiu com tanto tempo, por que o meu até hoje não saiu. E ele precisa entender que isso não depende só da gente. A gente vai toda semana lá no fórum despachar, e eu sei que você que é advogado também faz isso. Você está ali despachando, buscando a melhor efetivação desse serviço, mas o outro lado não está contribuindo. E a gente está falando aqui da morosidade do judiciário, das lacunas que o judiciário prejudica na nossa advocacia. E a gente está o tempo todo dialogando com o judiciário, sem querer brigar, pelo contrário, eu estou presidente do IBDFAM Piauí, nós estamos o tempo inteiro dialogando com o judiciário. Nós temos essa matéria nacional que saiu, que o CNJ, ele permite agora que você faça divórcio e testamento no cartório, mesmo na existência de filhos menores ou incapazes. E isso nós já tínhamos conseguido no Piauí ano passado, por um diálogo do IBDFAM Piauí com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí. Então a gente busca diálogo, mas advogado também precisa criticar o que precisa melhorar para construir, criticar positivamente, dar as mãos ao judiciário, mas estar ali em frente ao judiciário e solicitar as melhorias adequadas, porque se não melhorar,
realmente o nosso dia a dia profissional vai ficar muito sofrido, como é para muitos advogados, para a maioria. Quando nós falamos em ambiente de trabalho, e nós falamos desse ambiente de trabalho físico, lá no Zoom, nós falamos nesse ambiente de trabalho, então é importante nós estarmos muito saudáveis e reconhecer que a estrutura, ela tem uma tendência a nos adoecer. Ponto. Sim. E aí você fala que o meu escritório boutique, ele tem que oferecer um trabalho diferenciado, ele tem que ter um atendimento diferenciado. A peça, ela é diferenciada, ela não é feita no copia e cola, porém, eu tenho as mesmas 24 horas que o escritório que faz de massa no copia e cola e tá tudo bem. Então, nós estamos aqui falando ainda sobre gestão de escritório. Como gerir esse tempo, Bela, de oferecer esse trabalho de excelência e conciliar com a vida da mulher advogada, conciliar com a nossa carreira com a nossa vida pessoal, como conciliar a nossa vida conjugal, a nossa vida com nossos filhos, como vencer aí a divisão sexual do trabalho, Sim. a tripla jornada e ainda assim ter tempo de oferecer esse trabalho de excelência diferenciado que é de uma advocacia de boutique. Como que vocês fazem no escritório essa gestão de tempo? Do começo do ano até julho, e aí agora de julho em diante eu estou numa outra estruturação de vida profissional, porque eu também estou em campanha de OAB, nós vivemos e respiramos também o nosso ambiente político classista e eu reorganizei a minha agenda para esse semestre. Então eu acredito que a organização ela é tudo. A organização é muito importante. Você ter uma casa organizada, você buscar um tempo de qualidade com a sua família, é extremamente importante. Você reservar o seu tempo para os seus amigos, é muito importante isso também. E eu tô falando isso com vontade de fazer, tá? Eu não tô dizendo que eu sou a perfeita, não. Pelo contrário, queria ter mais tempo com os meus amigos, não é, Dione? Acredito que você também. Mas a gente está vivendo um momento novo, nós somos mulheres na política, nós gostamos de política, a gente precisa falar isso. Nós gostamos e nós somos esses seres políticos e nós estamos aqui para contribuir. Então, é uma responsabilidade enorme a sua, Dione, eu sei disso e por isso que eu te falei que eu te admiro bastante. Por quê? Porque é uma representatividade. Para mim, é muito positivo eu estar aqui na OAB São Paulo e ser recebida por você. Primeiro porque gosto de você, mas porque você é uma representatividade. Então, imagina, você me pergunta sobre tempo. E a gente tem tempo, o tempo é o segredo. Por quê? Porque a gente descobre que o tempo, ele é muito precioso mesmo. O tempo. Uma vez, eu conversando com um juiz, um querido, um cara muito gente boa, inteligente, com vários títulos, e eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Comentei com ele, eu falei assim, eu resolvi tal coisa, mas me deu um certo trabalho, eu quase te perguntei. Ele, e por que não me perguntou? Eu falei assim, eu não te perguntei porque você é muito ocupado. Ele falou assim, se você quiser ajuda, peça para alguém ocupado, muito ocupado. Olha As aí. pessoas muito ocupadas, elas sabem gerir o tempo. É isso mesmo. É verdade. Às vezes o mais ocupado, ou muitas vezes, ele vai te dar um retorno até mais rápido porque ele sabe gerir esse tempo. É a otimização do tempo. É uma palavra importante, a otimização do tempo. E com a família é o tempo de qualidade. Somos mulheres, como eu falei, na política, mulheres que trabalham, nós, no caso, sei que você também tem filha. Então, assim, a gente tem que equilibrar os pratinhos da vida. Tem que buscar o equilíbrio. Nem todo dia vai sair 100%, não. Nem é 100%. Tá. O seu escritório ele tem um planejamento, por exemplo, anual, bimestral? Como que vocês fazem esse planejamento? Fechou o ano, a gente está quase caminhando aí para o final do ano. E como é que vocês têm metas? Vocês têm... Eu, por exemplo, eu voltei de viagem já ali fazendo uma listinha que eu queria ter uma vida
o mais próximo do extraordinário. E eu falo muito nas minhas palestras sobre carreira, sucesso e bem-estar. Então é importante nós falarmos de agenda, de nos colocarmos na agenda, de colocar aquilo que nos faz brilhar os olhos. Porque a gente está falando de saúde também. Quando nós falamos de trabalho, nós temos que naturalizar falar de saúde falando sobre trabalho. Porque o trabalho não pode ser adoecedor, mas para nós mulheres advogadas é um grande desafio. Advogar é algo bastante desafiador. Para nós mulheres, muito mais. Primeiro porque nós não é sempre, nós precisamos de um preparo para nos vermos como empresárias. Exato. Começa por aí. E como virar essa chave? Olha, o meu escritório é a minha empresa. Isso é um desafio para todas nós. Quando foi que virou a chave para você, Bela? Para mim, Dione, virou a chave de enxergar o nosso escritório como uma empresa muito mais depois que eu retornei do pós-doutorado que fiz na Universidade de Birmingham. Porque quando eu voltei, eu decidi também voltar para o Piauí. Eu morei 7 anos aqui em São Paulo e eu jurava que eu ia morar o resto da minha vida aqui. Hoje eu digo que eu moro em vários lugares, mas eu estou fixa no Piauí. São Paulo é minha segunda casa. Casei com um paulista, então tenho uma família paulista, mas decidi voltar para o Piauí num projeto de expansão do escritório de advocacia que inicialmente era da minha mãe, que possui 37 anos de advocacia. Então, para mim foi um grande desafio me unir a ela em sociedade, primeiro porque ela já é muito boa no que ela faz e eu escolhi a mesma área que ela. Então, para mim, sim, como filha de uma grande advogada, foi um desafio. Reconheço que eu tive privilégios e isso precisa envolver a nobreza de reconhecer que eu fui uma pessoa que tive privilégios, mas eu também busquei o meu lugar ao sol. Mas calma, olha só, nós estamos falando neste módulo de como começar do zero ou do quase zero. E você também, em que pese você tenha ido lá para o escritório da sua mãe, que já existia há 37 anos, você também começou do zero. Você também começou do zero como advogada e você começou do quase zero, se você pensar que você imprimiu também o seu jeito, a sua carinha no escritório. Sim, e é exatamente esse ponto que imagina você chegar no né? escritório. Assim, não, eu não peguei e só toquei, eu coloquei a minha cara, eu trouxe as minhas experiências, as minhas perspectivas para este lugar. Talvez eu tenha mudado um pouco a cara desse escritório. Então não era do zero, mas era também do quase zero, porque ele mudou. É verdade, Dione, eu vejo por esse lado sim, mas passei por momentos de instabilidade emocional com relação a isso, porque, como eu te disse, é todo um desafio novo de regressar para o seu estado de origem e mostrar que você é independente ali dentro da sua profissão, que é a mesma da sua mãe, no meu caso. Isso é desafiador também, imprimir a sua imagem, né? Isso, e mostrar quando eu voltei, o seu valor. Demais, porque eu voltei no ano da pandemia, sem saber que era pandemia e grávida. Então, no primeiro mês eu fiz o teste para uma faculdade lá de Teresina, grávida, fui aprovada grávida, fiquei em primeiro lugar, fui contratada grávida. Para mim já foi um grande avanço ver que uma empresa faz isso e realmente 3 meses depois foi pandemia e eu tinha que assumir a outra parte do escritório. E nós tivemos que nos modernizar no online, como muitos outros escritórios de advocacia. Infelizmente, nós vimos que alguns faliram, muitos colegas advogados realmente faliram durante a pandemia. Isso é extremamente triste e precisa ser lembrado para a gente produzir melhor aqui na valorização da advocacia. E a gente utiliza no nosso escritório uma expressão que é tradicionalmente inovando, sem perder a essência, porque o tradicionalmente inovando seria eu junto com minha mãe, sócias, mas assim, ainda bem que ela é uma supervisionária também, e ela adora as tecnologias. E assim, o que eu posso te dizer é que hoje, e isso é algo que eu tenho percebido esse ano, é que nós nos respeitamos com o estilo de advogar de cada uma.
ela conseguiu entender como era o meu jeito de advogar e ela me respeita do jeito que eu gosto de advogar, assim como eu a respeito, primeiramente porque é minha mãe, segundo minha sócia, minha melhor amiga. Então é um ambiente de trabalho boutique, extremamente íntimo e familiar, até com as sócias. Então é a palavra é desafio mesmo. Então escritório de advocacia é empresa e como qualquer empresa, se você planejar, você pode sim, falhar. Mas se você não planejar, certamente você falhará. Tá acabando e foi uma delícia esse bate-papo com você. E você já falou quando foi que você viu a sua advocacia como empresa e foi momentos desafiadores, tanto pela pandemia da Covid-19, tanto por você estar voltando para o seu estado, você estar grávida. Então, aí nós temos aí, só para começar, 3 grandes desafios. Quem é a Isabela Paranaguá empresária? Eu sou uma entusiasta de você não ter medo de empresariar a advocacia. É assim que eu enxergo a advocacia, uma profissão que me dá dinamicidade, me dá liberdade. Eu amo realmente o que eu faço, Dione. É difícil você dizer quem você é por si mesmo. Eu até prefiro que os outros falem para mim quem eu sou, até para eu saber aonde eu posso melhorar. Mas o que eu posso resumir é que eu sou uma advogada que busca a pluralidade, que escolheu uma área que é a defesa das famílias plurais, a diversidade, e a minha missão na advocacia realmente é defender todas as espécies de família. O nosso escritório, que eu gosto de utilizar o nosso escritório, porque ele é meu, ele é seu, é de quem se sentir bem lá dentro. É para todas as famílias brasileiras. E para que essa Isabela Paranaguá estivesse aqui hoje, construída desse jeitinho, foi preciso o quê? Nossa, foi profundo, viu, Dione? Para essa Isabela estar aqui hoje, foi preciso muita garra, muita disposição. Foram noites mal dormidas que ninguém vê o que está aqui só por fora, mas no interior foram anos de dedicação. Na época não tinha biblioteca virtual, eram idas e mais idas à biblioteca quando morei aqui da PUC São Paulo, e todo um jeito de querer vencer na vida. Aí eu volto à questão de São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo é um mundo, você sabe disso. Então imagina para você conseguir criar uma ambiência profissional em São Paulo, sendo nordestina, sendo uma mulher que nunca tinha pisado aqui na vida. Então eu entrei aqui através do doutorado e busquei o meu lugar ao sol. São Paulo foi uma escola da vida para mim. Eu tenho uma relação sentimental enorme, porque passando por algumas ruas e avenidas, eu vejo, nossa, quanto perrengue eu já passei nessa 23 de maio para chegar no meu local de trabalho. E, enfim, quantas pessoas boas eu conheci, mas pessoas que também não eram boas, que quiseram me puxar a perna. E quantas lutas eu passei de acharem que eu fui contratada num lugar porque eu tinha isso ou aquilo de falatórios, porque eu era muito jovem, e às vezes achava que eu tinha que me vestir como uma mulher mais velha, colocando um óculos. Eu já fiz algo muito parecido, e isso é muito violento. E isso é muito violento, você fazer isso para si próprio e achar que você precisa estar naquilo. Então, como eu disse, nós não somos perfeitos. E hoje eu olho para trás, essa parte aí eu não faria de novo. Mas eu precisei passar por isso, né? Cada um tem suas batalhas. A minha história de vida não é maior nem menor, nem melhor nem pior do que a sua. Cada um tem sua história de vida. Eu acho que é nisso que a gente se complementa. Tá, numa frase, alguém me perguntou e eu demorei acho que 3 minutos para me responder. O que a Isabela Paranaguá pequenininha falaria para essa Isabela hoje? Nossa, é uma pergunta difícil. O que ela falaria? Quantos minutos a gente tem para eu pensar aqui? A minha, eu falaria para mim, obrigada por não ter desistido de mim. Poxa, é isso. Você é
vitoriosa, você é corajosa, você é forte. Desde pequenininha, eu escrevia na parede: eu quero, eu posso, eu vou. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu escrevia até na parede. Na parede, num papel, eu colocava no banheiro, eu colocava na frente do computador, eu colocava em vários locais do meu quarto. E aí, quando eu pensava em desistir, aí eu lembrava daquele papelzinho, e hoje esse papel, ele também está na minha mesa de trabalho do home office. Eu quero, eu posso, eu vou. Então, o que a Isabela criança diria para a Isabela de hoje? Você conseguiu. Você conseguiu. Parabéns. E o que você, Isabela Paranaguá, de hoje, falaria para as mulheres advogadas que nos assistem para a gente encerrar esse bloco? Aí realmente é o que me move, essa força motriz, é falar com as mulheres advogadas, Dione. Eu sou uma entusiasta de que a mulher advogada, ela tenha a sua valorização da forma como realmente merece. Nós estamos em anos muito importantes para a mulher advogada. Nós acabamos de aprovar no Conselho Federal um protocolo de gênero nas questões ético-disciplinares. A mulher advogada, ela precisa saber as suas normas de éticas da OAB, ela precisa conhecer as suas prerrogativas. A mulher advogada, ela precisa criar rede de colaboração para se protegerem, para estarem juntas nessa luta, porque ainda é uma luta mesmo, com este nome luta. A própria ONU diz que nós vamos demorar 300 e tantos anos e aumentou depois da pandemia. Então, o que eu tenho para falar para a mulher advogada é que não desista, não desista. Quer advogar? Escolheu a advocacia? Vá em frente, enfrente os leões, enfrente os dias difíceis. Vão ter dias extremamente difíceis que o mal, ele tá ali do lado. E você vai ter que buscar o quê? Ser superior com resiliência, ser superior com humildade, ser superior com respeito ao outro. Então, o meu desejo é que a mulher advogada, ela tenha respeitado uma valorização de categoria salarial. O meu anseio é que a mulher advogada, ela seja vista no ambiente da OAB, é que a mulher advogada esteja não só na mesa de trabalho, mas nas mesas de negociações também. É isso. Eu acho que nós encerramos esse módulo, começando do zero ou quase zero, com em frente de ação, de enfrentar as adversidades impostas a nós, mulheres advogadas, e também em frente no sentido de caminhar, de continuar caminhando. É isso, obrigada.